Alô, seguidores da RDK Comunicações, ouvintes da Rádio I, estamos aqui para a segunda parte do nosso bate-papo com o Serginho Almeida, treinador do Lajadense. Serginho, tua história é sensacional, quer dizer, não é que é boa, né? Mas é uma história muito interessante, né? Mas, como você falou, isso fez de você um grande homem, né? Esse cara que você é hoje, esse gente boa, um homem de Deus. Então, e você já era iluminado naquela época. Pela história que você contou, foi para o Juventude para fazer um teste para o Júnior, os caras iam te dispensar, o cara esqueceu de te mandar embora. E ainda bem. E aí você foi treinar no profissional e foi para o profissional. Conta um pouco dessa passagem aí para nós. Então, eu fui fazer teste no Juventude e quando esse rapaz me esquece na concentração, os juniores foi dispensado também para as férias no final de semana, não tinha rodada do júnior. E o profissional bateu para chamar os juniores, né, quem treina é os juniores com o profissional. E nós treinamos 20 minutos, né, em uma semana, devido à chuva, contei agora há pouco. E aí o Leandro, que era o preparador físico na época, que ele foi treinador do Inter também, auxiliar, preparador físico do Inter também, treinador no Inter. Aí o Leandro me chama, daí ele fala bem assim, ô garotinho, tu não quer treinar profissional ali? Tá faltando 2 guri. Daí eu fui. Ganhamos o treino de 1-0, aquele time do Galeano, Dorival Júnior, Cuca. Era aquele timezinho ali que o Juventude tinha que subiu a primeira divisão. E nós ganhamos o treino de 1-0, time de baixo, época do coletivo, Verão Ferreira amava o coletivo, né? E o lance foi meu. E eu queria, e pra mim era um prato de comida, né? Imagina. Eu dei 2 carrinhos no Galeano, me lembro ainda que o Galeano... De onde vem esse guri que quer machucar o cara? E eu fiquei todo sem jeito, né? E aí eu me lembro assim que o Cuca chegou perto do treinador, ele tava no time de baixo, né? Ele era chato. O time de baixo era eu, Dorival Júnior, ele e Sorato na frente. Era o Sorato. Antigo Sorato. E o time de cima ali era o Mário, o Super Mário, que eles falavam que era o goleador. Era o Odaí, lateral direito, que era do Palmeiras. Era o Jean Carlos, o meia, que era do Palmeiras. Então eram os caras fera ali, Laurinho. E aí eu lembro que o Cuca chegou assim e falou bem assim pro treinador, esse neguinho é bom? Esse neguinho é bom? Esse aí é pau ferro. Ele falou bem assim, o Cuca que é treinador hoje, né? E aí o Herão chegou depois no diretor e falou bem assim, poxa, como vocês conseguem volante bom? Aonde vocês buscaram essa aí? Daí o supervisor que mandou eu embora falou bem assim, isso aí nós buscamos lá no Paraná. Aí na segunda... Já fez o nome dele. Segunda o coordenador me olhou e falou, cara, tá aqui o teu nome, tá sendo dispensado. Mas o profissional gostou e a partir de segunda, a partir de amanhã tu treina com o profissional, quando eles forem pedir, eles querem só você. Que maravilha. E da dispensa eu fui pra direto pro profissional. Eu queria falar uma coisa aqui, Laurinho. Tem pessoas que desistem, né? Quando as coisas não dão certo, né? Você que tá me olhando aqui agora, ouvindo a minha história, parece que é brincadeira, mas se você chegar em Caxias do Sul, eu fui o primeiro jogador que subiu depois de muito tempo da Parmalat. Por quê? Porque na segunda não deu certo, na terça não deu certo, na quarta não deu certo, na quinta não deu certo. Eu poderia pensar em desistir, largar, ligar pro pai, pra mãe e falar, tô indo embora. Sim. Mas na sexta Deus preparou algo pra mim. No último dia Deus preparou algo pra mim. Então, às vezes, pessoal, a galera quer jogar toalha, mas é o último dia que a tua bênção vai chegar, né? E quando chegou, detalhe, eu estava preparado para isso. Então, quem está preparado, não larga. Mas quem está preparado vai ter uma oportunidade. E aí, meu querido, o mundo não é feito por pergunta, mas o mundo não é feito por resposta, mas é por perguntas, né? E a minha pergunta era, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. E apareceu e deu certo e hoje eu estou consolidado devido a uma oportunidade que Deus preparou e eu estava preparado. Essas coisas que a gente vê que ele bota a mão, né? É isso aí. Ele bota aquele dedinho, esse aí vai dar certo. É isso aí. E aí você deu. E aí você foi pro profissional. E daí pra frente? Aí foi uma escala, né? Uma escala. Eu fui para a Seleção Gaúcha de juniores, um ano depois. Voltei para a Seleção Gaúcha de novo. Eu recebi uma dificuldade, eu recebi uma receptividade muito difícil no Sul. Porque eu tenho 1,72 m, né? O volante aqui tem que ser muito grande, zagueiro. É verdade. Então, sempre era contestado, esse jogador não pode estar no profissional porque ele não é comercial, não vai ser vendido. Só que o maior ídolo do Juventude é o Lauro hoje, tem 1,67 m.
E para mim era difícil, porque sempre tinha treinador que queria puxar meu tapete, né, para trazer um cara grande, né? Eu sempre gosto de falar que não adianta ter um grandalhão, bobalhão, melhor ter um pequenininho, brincalhão, né? E no caso eu brincava de correr, de treinar, de jogar, né? E eu lembro que eu ia para São Paulo, quando eu chegava para São Paulo, é bem legal isso aí, porque quando eu chegava para São Paulo, eu chegava na pré-lista de dispensa de juventude. E eu voltava pré-convocado para a seleção brasileira. 2 vezes eu voltei pré-convocado. Quando eu chegava, os caras não tinham moral para mandar eu embora. Porque a Parmalat falava o seguinte, o cara foi um destaque. Eu tinha que ficar no profissional. E eu me lembro que eu ia chutar a bola. Hoje, grandes amigos meus, que eu não vou citar o nome, que vocês conhecem, são grandes amigos na área nacional, estavam comigo no Júnior, eles falavam bem assim, Plain, comigo, o Luiz Plain, aquele grande atleta do Grêmio, que é o cara que me passou no teste, o cara que é meu paizão, encontrei ele agora, está na base do Juventude. Ele foi um grande incentivador meu. Eu me lembro que eu ia fazer o chute a gol, aqui é colônia, lá é roça, no Mato Grosso, né? Nós chegamos na frente do gol, a gente não tem esse negócio de, aqui é chapada, né? Nós dava bico. Nós falávamos, vamos dar um tirambaço pro gol, cara, esse negócio de, outra coisa, dividir pra nós lá, era prato de arroz, aqui é cheio de gracinha. Bater com jeitinho na bola pra nós, que bater com jeitinho. Tu dá um bico e não vai pro outro lado. Mas na hora de descascar o amendoim, como falava antigamente, né? Era nós, né? Nós era aço mesmo. E eu me lembro que ele falava, não, você vai ficar pela tua coragem. Pra ele não falar que eu era grosso, ele falava que eu tinha coragem de jogar. E aí o que acontece? É bem legal que os caras viam chutar gol, eles tirando, dando 3 dedos, eu sabia que é 3 dedos. Eu chutava, fechava o olho e estava na cara do goleiro, né? E aí eu me lembro que os caras falavam assim, que o Plenca, que esse jogador ruim. Esse neguinho ruim. Porque quando eu cheguei no Juventude, eu tinha 3 camisas. Eu tinha 2 calção e uma calça. 2 camisas. Um era do candidato a prefeito do Mato Grosso. Um era do Santos, que eu era santista. E a outra camisa era do MEC, Rio de Janeiro. Eram as camisas que eu tinha. Então ninguém queria ir pro shopping comigo. Aqui no Sul, o pessoal bem vestido, né? O pessoal show de bola, mas... E a gurizada vaidosa, Deus não queria sair com um neguinho feio, né? Cracolento, né? Não cracolento da droga, mas cracolento do nariz, da boca, boquerento, né? Eu tinha um chinelo. O meu chinelo, cara, parecia um pneu no aço, né? Dava ver de longe que era eu que tava vindo, porque quando eu deslizava, saia pegando fogo. Eu troquei o prego, quando eu vi, tava só a ponta do dedo no prego. E eu não tinha salário. Essa história parece que é brincadeira, mas é real. É real. Eu só tinha um amigo meu que saía muito comigo, que é o Thiago Silva. O Buiú ali de Itaquari, que é meu irmão, moramos 3 anos juntos. Somos irmãos, né? Que frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele. Somos irmão. E aí eu me lembro que 6 meses depois que eu estava chutando a gol, que um cara que é muito conhecido aqui na região e jogou cenários nacionais, que falou, o que quer com esse jogadorzinho ruim aí, esse jogador aí? 6 meses depois eu estava patrocinado pela Mizuno e eu dava chuteira para ele. 6 meses depois. E ele é meu grande amigo hoje. E ele me pediu desculpa por isso. Ele falou, cara, tu é o cara mais humilde que teve. Nós falava mal de ti. Eu falei, cara, eu agradeço você e os guri que falavam mal de mim, porque quem sabe, se vocês não falassem mal, eu não ia ter motivação. Quando eles falavam que eu era ruim de passe, não sabia esse negócio de 1-2, toca e passa. Eu tocava, você ia correndo. O que eu fazia? Quando eles falavam que eu não sabia chutar, lá no Juventude, no 3º piso, tem um corredorzinho fino que passa imprensa. Eu deve ter passado lá por cima. O cara me dava a chave, eu subia lá em cima, eu ia 11 horas da noite, pegava uma bola, ficava batendo com a perna esquerda e a perna direita, para saber dar passe. Eu fazia um risco numa parede e eu dava no corredor, no final do corredor. Cara, quando eu não errava mais o risco, eu vinha 5 metros. Quando eu consegui dar passe de 20 metros sem errar, Tô grandão. Eu teve um gauchão que eu ganhei o melhor passador do gauchão. Essas coisas não tem, a mídia não fala, mas eu ganhei um dos melhores passadores do gauchão. Eu errava muito passe. Mas se não fosse as pessoas mostrarem pra mim no que eu era ruim, claro que eles mostravam de uma forma zombando de mim, né? Mas quem é inteligente pega uma crítica e transforma em construtiva. Se você trabalhar a tua deficiência quando alguém fala mal de você, você vai ser um grande cara. E eu não usei isso para passar por cima deles. Eu dei camisa, eu dei chuteira, eu paguei pizza, eu paguei janta, paguei baldinho de cerveja e vodka para os caras da noite, eu nunca bebi. Por quê? Porque graças à crítica deles, eu construí um nome no cenário nacional. Fortalecer. É isso daí. E aí você ficou no Juventude quanto tempo? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Eu fiquei de 94 a 2001. Você pegou a fase boa do Juventude mesmo, né? Eu posso dizer que Quando era parceria com a Parmalat, ela tinha muito recurso e eles ficaram quanto tempo na primeira? O Juventude acho que ficou
Juventude acho que ficou 13 ou 15 anos na primeira divisão. Eu participei. Toda essa parte do tempo você ficou lá? Eu fiquei a metade, né? Fiquei 6 anos. Sim. 6 anos. E aí você saiu do Juventude e foi pra... Eu já saí emprestado antes, né? Ah, tu tinha sido... Devido a algumas coisas que o futebol tem, né? Ah, isso a gente sabe. O futebol, eu joguei no Juventude, eu joguei na Série A com eles em 2005, 95, cheguei em 94, lembra que eu falei? Sim. Com o Leão joguei em 95, 96, joguei em 97, joguei em 99 e joguei em 2000, foram 5 brasileiros, isso. Foram 5 brasileiros da Série A. Nós temos a melhor participação, ficamos entre os 4, em 97 com o Edmundo, lá o Vasco foi campeão, fez 30 e poucos gols. Fomos campeões ali da Copa do Brasil também em 99, jogamos a Libertadores em 2000, e aí entrou empresariado no futebol, junto com um dirigente, que é meu amigo hoje, mas acredito que é um propósito de Deus para tudo, e começou a trazer jogadores a 10%, né? E ele começou a dispensar ou emprestar os jogadores que já estavam há mais tempo para trazer jogadores para ter um ganho para eles. Isso é muito natural no futebol, é muito corriqueiro isso. E infelizmente, para minha história no Juventude, assim, começou a ter uma luta, mas felizmente eu fui emprestado, e quando eu fui emprestado eu conheci o futebol de fato, que era um futebol do interior, né? Que é cativante, que é muito bom. E foi aonde eu fui sempre muito destaque nos lugares que eu passava, e que eu construí um nome também. Quem sabe se eu ficasse na Juventude a vida toda, quando eu saísse de lá, ia ter que começar uma nova história. Pois é. Tudo tem um propósito, né? Ah, você jogou em muitos clubes? Joguei em 14 equipes. A primeira equipe que eu fui emprestado foi o 15 Campo Bom. O 15 Campo Bom na época. Boa, sim, nós subimos o 15 em 98. O Lajadense foi campeão, lembra? Copa Billy dos Reis, nós fomos vice. Sim. No outro ano nós fizemos um baita campeonato também. Depois eu voltei um tempo depois ali no 15 Campo Bom com o Mano Menezes, com aquela galera ali que a gente fez uma baita campanha ali na Copa do Brasil. Ficamos entre os 4. Eu gostava demais daí voltar pro 15, porque o 15 pagava 2 vezes por mês, o time era muito bom e eu tava com saudade, eu não sabia como é ser bem tratado. Jogador da casa em certos clubes, ele não é bem tratado, é só quem chega. É verdade. E eu não era bem tratado na Juventude, não pela direção, pelos caras, mas pela história, pela cultura que o jogador da casa tem que provar todo dia. O jogador de fora não joga metade da gente. Por isso que eu dou muita moral pra guri da casa, como treinador. Porque ele, quando perde uma partida, ele sente. Ele mora na cidade, o pai dele mora na cidade. Então, o jogador de fora terminou o contrato, vai embora. Quando eu joguei Libertadores, para você ver no Juventude, eles contrataram 2 laterais. O lateral reserva ganhava 4 vezes mais do que eu. E quem jogou a Libertadores foi eu, lateral direito, no segundo jogo. Pela qualidade que nós tínhamos. Então, você buscar alguém que quer um resultado é muito mais importante que alguém que tem a qualidade para dar esse resultado. Então, e eu posso falar de cadeira disso, que eu vivi isso dentro do Lajadense. Em 91 a gente fez um time de praticamente prata da casa e foi a melhor equipe que eu trabalhei nos 8 anos que eu tive. Eu vou ousar dizer que é a melhor equipe que eu estou ouvindo por aí que já teve no Lajadense, porque eu não posso. A gente foi campeão de tudo no Lajadense desde que eu cheguei aqui. Mas todo mundo fala de 91 e 92. Então, para os caras. É um grupo fantástico. Para ficar na história, é porque tem alguma coisa, né? E eu conheço a metade desses jogadores aí, e eles são meus ídolos, né? O Everton e o Van Dijk, então, o Jorjão, Menudo, meu Deus. Se eu começar a falar aqui, né? São todos maiores que nós. É verdade. Já entrevistei uma boa parte deles aqui, já vieram no programa aí, é muito bacana, a gente tem muita história. Mas a gente vai para mais um intervalinho, agradecendo o apoio da Carsul, que, segundo o senhor Eduardo, não vende veículos, ele realiza sonhos. Né? Então, se você quiser trocar de carro, dá uma passadinha na Carsul. E a gente volta em seguidinho.